livro de Josué, capítulo 10. Todos acharam? Sucedeu que Adonizedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha destruído totalmente, fazendo com Ai seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adonizedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Aulão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Ecom: venham para cá, ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Ecom, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, e eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol para sobre Gibeon, sol pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel até o acampamento de Gilgal. Nós vamos estudar todo o livro, mas nós vamos ler só até aqui devido ao nosso tempo. Amém? Vamos nos assentar. Todo o capítulo, quer dizer. Amém? França, fecha a porta lá aquele pouquinho, por favor. Glória a Deus. Então vamos lá. Seguindo a proposta de nós estudarmos o livro de Josué, hoje nós estamos no capítulo 10. Amém? Do verso 1 ao verso 43. O tema da mensagem de hoje é defendendo o inimigo. No capítulo 9, nós estudamos domingo passado. Nós vamos recapitular o que aconteceu. Josué foi enganado pelos gibeonitas, que é esse povo que agora no capítulo 10 ele vai ter que defender. Ele foi enganado, os gibeonitas enganaram ele com roupas velhas, com bolorento, pão seco, roupa velha, aquela história que nós contamos. Eles analisam aquilo tudo e eles concluem, eles chegam à decisão de que aquilo eles estavam falando a verdade, os inimigos. E a gente percebe que Josué, por não ter consultado o Senhor, por ele não ter orado ao Senhor, pedido conselho ao Senhor, ele faz uma aliança com o inimigo. E a gente percebe que por ele agir por aparência e não pela fé, ele fez uma aliança com esse inimigo. E aqui no capítulo 10, nós vamos ver as consequências que essa aliança trouxe, que Josué fez, essas consequências que trouxe sobre Israel e sobre Josué, essa aliança que foi feita com os gibeonitas. Essa aliança feita com o inimigo obrigou Israel a proteger os moradores de Gibeão.
Josué 10 narra, conta a história, porque o Josué 10 conta a história de um levante de 5 reis que se levantaram contra os gibeonitas, o povo que Josué havia feito a aliança sem a vontade do Senhor. A gente percebe aqui que no capítulo 10 foi feita uma coligação, uma reunião de reis contra esses gibeonitas, e Josué teve que lutar para defender os que antes eram os seus inimigos. E o que a gente pode aprender com isso? Há um preço a ser pago quando se faz acordo com o inimigo. Nós sabemos que existe uma lei universal de reciprocidade divina. É a lei da semeadura e da colheita, ela é universal. A palavra do Senhor diz que nós colhemos o que nós semeamos e colhemos mais do que nós plantamos. Se você plantar no reino de Deus, uma semente no reino de Deus, a palavra do Senhor diz que Ele vai devolver uma colheita. Mas ao outro lado da semeadura, se nós fizermos uma semeadura errada, no campo errado, nós também teremos uma colheita errada. Gálatas 6,7 é claro em dizer que de Deus ninguém zomba, tudo que o homem planta certamente ele irá colher. Então a semeadura é opcional, porém a colheita é obrigatória. Por que nós estamos falando sobre isso, sobre semeadura e sobre colheita? Porque capítulo 10 é a semeadura de uma decisão errada que Josué havia feito. E nós percebemos que a decisão muitas vezes é um caminho sem volta. É por isso que Josué, o livro de Josué, tem nos orientado a parar e orar, a parar e a pedir conselho ao Senhor, a parar e a pedir conselho às pessoas que conhecem a palavra. Por isso nós precisamos prestar muita atenção antes de nós tomarmos qualquer tipo de decisão e qualquer tipo de ação, seja ela qual for, seja na vida profissional, financeira, espiritual, conjugal, sentimental, porque Eclesiastes 9,18 diz: a sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Uma decisão errada pode estragar os melhores planos. E é sobre isso que nós vamos ver. Josué 10 é a consequência de Josué capítulo 9. Então nós vamos ver quais foram as consequências. E a consequência está no texto, está no tema da mensagem, que é defendendo o inimigo. Então nós vamos ver aqui o que aconteceu. Como eu acabei de dizer, os inimigos de Gibeão se mobilizaram contra ele. Nós temos que aprender e entender que a notícia desse tratado de paz que ele foi feito com Josué foi um sinal de guerra para aqueles que eram outrora amigos e aliados de Gibeão, mas foi um sinal de guerra. O rei de Jerusalém, ele não entende por que esse Gibeão, a cidade de Gibeonita, era uma cidade maior do que a cidade de Ai. Eles não entenderam por que eles fizeram uma aliança com Josué. E aqui os 5 reis amorreus resolveram punir aqueles que eram antigos aliados. Os gibeonitas agora eles estavam em guerra contra aqueles que outrora eram antigos aliados dele. Isso acontece na vida. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, ela não é contra a sangue. E muitas vezes nós vamos ter que lutar contra essas forças malignas que se levantam contra mim e contra você, porque foi feito uma mobilização de 5 reis para se levantar contra Gibeão. E Gibeão percebe-se aqui que ele teve medo. E analisando e estudando essa palavra, é possível que Deus tenha dado um sorriso no céu ao ver essa coalizão sendo feita contra Gibeão, porque agora a guerra não era mais contra Gibeão, a guerra era contra o Deus de Israel. Porque o povo de Israel havia feito uma aliança com esses que outrora eram inimigos deles. Então quando esse povo, esses 5 reis se levantam contra Gibeão, contra o povo de Gibeão, eles não estavam se levantando mais contra o povo de Gibeão, eles estavam se levantando contra o Deus de Israel. Então a guerra não era contra Gibeão, a guerra era contra Deus.
Então, quando as pessoas se levantam contra mim e contra você, nós percebemos que muitas vezes as pessoas acham que estão se levantando contra nós, mas a palavra do Senhor diz que elas estão se levantando contra o Deus a quem nós servimos, porque a palavra disse que Deus aqui, é possível que Deus tenha dado um sorriso no céu, quando Ele percebe essa colisão sendo feita. Salmo 2, verso 4 diz assim: do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Quando Deus percebeu, aqui a gente percebe que Deus reage com humor e desdém à conspiração dos reis da terra, porque a gente percebe que Deus não está nem um pouco ameaçado quando os líderes da terra tentam se levantar contra o povo do Senhor. Ele olha do céu e zomba daqueles que se levantam contra Ele, porque a gente percebe em Isaías 54, verso 17, diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então, quando Deus viu que esse povo se reúne para se levantar contra Gibeão, do céu Ele reage com humor. Então, nenhuma arma forjada contra mim e contra você irá prosperar. Toda língua enganosa e mentirosa que se levantar contra mim e contra você não vai vingar, porque nós servimos o Deus dos céus, o Senhor dos exércitos. Então nós não precisamos temer. Tem gente que tem medo de inveja, tem gente que tem crente que tem medo de macumba, tem gente que tem crente que tem medo de tanta coisa, que as pessoas, vamos fazer isso comigo. Não, nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra você vai prosperar. Pode se levantar o que for, mas a palavra do Senhor diz: nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Os inimigos de Gibeão não entenderam que a luta deles não era contra Gibeão, era contra o Deus de Israel, porque o Deus de Israel havia feito, o povo havia feito um tratado com esse inimigo. Então a gente olha para a palavra de Romanos 8, 28, nós sabemos que com Deus todas as coisas cooperam para o bem. Você crê nisso? Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem, porque quando se analisa a história que nós estamos vendo aqui, Deus estava usando essa coalizão inimiga de 5 reinos para cumprir com seus propósitos. Como Deus faria isso? Em vez de Deus derrotar 5 cidades, uma a uma, Deus ia ajudar Josué a conquistar 5 cidades de uma só vez. Então a gente percebe que muitas vezes nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Como eu disse no início, quando eu comuniquei vocês, nós sabemos, a palavra do Senhor diz que aquilo que o Senhor está fazendo hoje, nós não entendemos, mas nós vamos compreender depois. Aqui a gente percebe que Deus usaria de estratégia para transformar a vitória de Josué. Em vez de uma cidade, em vez de lutar uma cidade, depois outra, 5 cidades seriam destruídas e conquistadas de uma só vez. Então Deus iria usar o erro de Josué. Quando ele fez aliança com o inimigo, ele usou o erro de Josué para acelerar a conquista de Canaã. Então, quando se percebe que com Deus todas as coisas cooperam para o bem, você consegue descansar na soberania e na vontade do Senhor, porque a gente percebe que para um cristão que anda com Deus, nenhum erro é definitivo. A palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem. No lugar da sua vergonha você vai ter dupla honra. Então a precipitação de Josué no capítulo 9 trouxe vergonha para ele, trouxe desonra para ele, mas a gente percebe que Deus usou até mesmo o erro de Josué para cumprir os propósitos dele. Então a gente percebe que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Se é uma circunstância boa, Deus vai usar ela para cooperar para o nosso bem. É uma situação ruim que traz dor e angústia, ela vai cooperar para o nosso bem. Olha para a vida de Jonas. Jonas não queria ir pregar, não é? Todo mundo conhece de Chipó e Salteado. Ele não queria ir para Tarsis. Tarsis, né, a cidade. Ele não queria ir para Tarsis. Ele pega o navio, entra no navio, dorme, o navio quase afunda por causa de Jonas. Ele reconhece que era por causa dele e diz: só me jogar. Joga Jonas, ele cai dentro da boca do peixe,
não é uma baleia, a Bíblia diz que era um grande peixe. E o que acontece? O grande peixe leva Jonas aonde ele não queria ir. Então Deus usou o erro de Jonas para cooperar para o bem. Então a gente percebe que mesmo que as coisas sejam más, Deus irá transformar em bênção. Aqui Deus fez a cidade a mobilização feita contra Gibeão. Nós percebemos que em vez de derrotar 5 cidades, uma a uma, Deus ia ajudar Josué a conquistar todas de uma só vez. É por isso que nós temos que ter paciência e aprender a descansar no Senhor. Porque com Deus você nunca perde. Com Deus você nunca sai prejudicado. Com Deus tudo vai cooperar para o seu bem. Com Deus o não, como eu falei domingo passado, retrasado, o não de Deus vai te levar para o sim. Então nós percebemos isso. Eu uso muito, quando eu falo sobre isso, sobre erro, eu uso muito o GPS, não é? Hoje, quando você vai num local onde você não tem costume de ir, o que você pede? Manda a localização. Fácil, simples e rápido de você chegar. De vez em quando eu coloco no GPS, mesmo eu sabendo ir, só para ver as furadas que o GPS vai me levar. Aí eu fico mudando de rota só para mostrar para ele que quem manda é eu. Ele não manda não. Mas o que eu quero dizer com isso? O GPS ele traça uma rota. E se você sair dessa rota, ele vai recalcular a rota, mas a sua mudança de destino, mudança de rota, não vai fazer diferença, porque ele vai te levar aonde você queria ir. E assim é Deus. Você e eu podemos até nos desviar, mas no final nós vamos chegar aonde Deus traçou a rota. Deu para você entender? Só não pode acontecer o dia que, acho que faleceu alguém da família do irmão França, muitos anos atrás, que foi lá no Canedo, né? Foi enterrado lá no Canedo. E eu não sabia, não lembrava onde era o cemitério do Senador Canedo. Aí eu peguei e coloquei no GPS, com a voz da mulher falando: vira direita, vira esquerda, vira direita, vira esquerda. Chegando no finalzinho, minha esposa falou assim: tira isso aí, porque a hora que ele chegar, ele vai falar: você chegou ao seu destino. E o destino do homem é o cemitério, né? Só que a gente não queria ouvir. Então eu tirei a vozinha lá para ela não falar: você chegou ao seu destino. E é a maior verdade. Amém? É isso, você chegou ao seu destino. Então eu falava sobre o GPS, né, sobre a vontade de Deus, e que nós não temos como. Tá vendo? Eu perdi o fio da meada. Para um cristão que anda com Deus, nem o erro é definitivo. Com Deus todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Então Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que amam a Deus. É o que a palavra do Senhor diz. Mas fica aqui um alerta: isso tudo não pode servir como desculpa para nós sermos descuidados e pecar, porque nós não podemos usar a seguinte desculpa: ora, se todas as coisas cooperam para o bem, então eu vou pecar e Deus vai transformar o meu pecado em coisa boa. Não, o salário do pecado qual é? Então nós não podemos usar de desculpa para pecar, ok? Então nós percebemos que com Deus Josué ia derrotar 5 cidades de uma só vez, ao invés de uma após a outra. Então Deus estava usando essa coalizão para cumprir com os propósitos dele. Então, trazendo isso para a nossa vida, Deus está usando isso que você está passando, seja qual área for, seja qual problema for, nós percebemos que Deus vai usar isso para cumprir com os propósitos dele. Amém? Isso que você está passando é propósito de Deus e é projeto de Deus, e vai te levar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa que te angustia, que te entristece, mas isso vai te levar à vontade do Senhor. Amém? Então,
Deus lá do céu sorriu, porque ele sabe que nenhuma arma forjada vai prosperar contra o povo do Senhor. E o que acontece? Os gibeonitas, os inimigos, os que antes eram inimigos, agora são aliados de Josué. Eles pedem socorro a Josué. O verso 6 diz assim: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Então esse povo acreditou que a força do inimigo era grande, mas Israel era capaz de lutar contra esse inimigo, porque os que antes eram e foram desonestos, que mentiram para Josué no verso 9, agora esses que foram desonestos com Israel, eles consideram Israel responsável por eles. Israel teve que defender o inimigo, o seu inimigo, em uma guerra que não era deles. A batalha dos inimigos passaram a ser a batalha de Israel. O problema do inimigo passou a ser também problema de Israel. Aplique isso na sua vida. Todas as vezes que você coloca a sua mão onde não é para você ser colocado, todas as vezes que você tenta ajudar e ajuda alguém que não é para ser ajudado, todas as vezes que eu e você saímos da presença de Deus, nós arrumamos um problema que não é nosso. Guerras que não são nossas, batalhas que não são nossas, e nós temos que muitas vezes ter problemas, e o problema do inimigo passou a ser problema de Israel. Você já teve que ajudar pessoas em problemas que não era seu? Minha vida é isso, é ajudar pessoas em problemas que não são meus. Olha, ser pastor não é para qualquer um não. Porque eu tenho os meus problemas e os seus. Vocês já viram um vídeo? Tem um vídeo, esses vídeos que o povo faz um vídeo, o outro pega o áudio e põe por cima do vídeo. Aí tem lá, é um pastor e ele está preocupado e a cabeça do pastor fica assim: Deus abençoa o Leandro, Deus abençoa a Vanessa, Deus, o carro da Vanessa estragou, Deus abençoa a Ludmila está pedindo oração para o trabalho dela, Deus o Diego, Deus o Tiago, Deus a Cristiane, Deus a Lidiane, Deus meu pai, minha mãe, Deus meus filhos. É 24 horas por dia isso, na minha cabeça. Porque saber o problema dos outros te faz ser responsável em oração. É por isso que ninguém quer saber o problema dos outros, não é? Então, mas o que acontece aqui? No caso de Josué, ele teve que lutar uma guerra que ele não precisaria ter lutado. E muitas vezes, por nossas decisões serem pensadas, nós temos que lutar guerras que não são nossas. Então a gente percebe que o pedido de socorro foi em tom de urgência. Eles disseram assim: venha depressa, nos salve. Eles estavam suplicando, não era um favor, eles estavam pedindo para que Josué cumprisse o contrato que ele havia feito. E Josué percebeu que esse povo se tornou um peso a mais. É aquela situação, você olha assim e fala assim: não, mas esse problema não é meu. Eu já tenho os meus problemas, mas por causa das nossas ações, a gente acaba levando as cargas e o problema das outras pessoas. Então esse pedido de socorro fez Josué se lembrar que tudo isso estava acontecendo porque ele não orou. Olha o peso. Por falta de oração, Josué arrumou uma guerra que não era dele. Por falta de oração, Josué arrumou uma carga que ele não precisava ter. Por isso nós falamos da lei da semeadura. O homem planta, mas ele vai colher. De Deus ninguém zomba. Então a gente percebe que não tinha outra coisa que Josué pudesse fazer a não ser honrar a palavra que ele tinha dado. O termo do contrato que nós falamos já algumas vezes, né? Aquele que jura mesmo que ele sofra dano, ele não muda. Josué não podia mudar porque ele deu o nome do Senhor como garantia. Ele jurou em nome do Senhor e Israel marcha para a guerra com os melhores homens rumo a Gilgal. E aí você diz assim: então não tem que ajudar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no nosso dever ajudar o próximo. É ou não é? Nos dias de hoje nós vivemos dias onde cada um busca o que é seu e ninguém se preocupa com o que o seu próximo está passando. Nós sabemos, a palavra de Filipenses 2,4 diz assim: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros.
Então amar o próximo é ajudar o outro sem desejar nada em troca, é ter compaixão, é ter empatia. Então é mais difícil ajudar aqueles que nos fazem o mal, não é? Ajudar quem te faz bem é simples e fácil, mas Jesus disse que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Ele disse assim em Mateus 5, 43 ao 45, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Então Jesus está nos orientando a amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, para que nós sejamos filhos de Deus que está no céu. Então é nosso dever ajudar as pessoas, é nosso dever ajudar o próximo. Mas eu te digo aqui, eu não estou mudando o que Jesus está dizendo, mas ore antes. Ore antes de você colocar sua mãozinha em situações, em determinadas situações. Ore antes, porque senão você vai arrumar um problema que não é seu. Vou te contar uma história. Eu fui orar com um pastor e uma pastora. Eu fui orar com o pastor e com a pastora. Por isso que eu falei de pastor e pastora. Para a esposa do pastor. E eu falava, né, que não é para colocar a mão onde não é para ser colocado. E eu fui orar para eles e eu orei para a esposa. E Deus falou o seguinte com a esposa. Não, com o esposo. Fui orar para o pastor e Deus falou o seguinte para ele assim: eu te disse para você não colocar a sua mão onde as minhas mãos estavam, e você colocou a sua mão onde as minhas estavam. Foi esse o contexto da profecia. Terminou de orar, a esposa estava do lado, e ela deu um cutucão nele assim, bem forte. Tá vendo? Eu te falei. Eu falei, o que foi? É porque ela falou para mim, não pastor, é porque ele ajudou o irmão dele, e Deus tinha falado para ele não ajudar. Então tem hora para tudo. Vocês estão entendendo? Porque tem pessoas que elas se tornam dependentes da nossa ajuda. E o que eu entendo, a gente tem que ensinar a pescar. Vai ficar dando peixe todo dia, a pessoa fica dependente de você. Amém? Deu para entender, né? Os gibeonitas pedem socorro, Josué ajuda, mas a gente percebe que ele teve que lutar uma guerra que não era dele. Porque ele fez uma aliança com aquele povo. E quando a gente faz aliança com pessoas erradas, a gente vai sofrer as consequências dessa aliança errada. E diante disso, Josué teve que ir para a guerra, lutar uma guerra que não era dele. E é interessante que Deus fala com Josué e promete estar com Josué na batalha. O verso 8 disse assim: e disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Foi um alívio para Josué, um homem que estava já atormentado pela culpa de uma decisão errada, impensada. Foi um alívio para Josué ouvir da parte do Senhor, dizendo, não tenha medo desse rei, eu entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Então Josué estava atormentado pela culpa, e quem sabe ele pensou, nossa, agora é mais um problema que eu vou ter que enfrentar. Então Deus se manifesta a nós na ocasião e da maneira que nós precisamos. Ele sempre é pertinente e oportuno na sua fala. Deus nunca age e nunca fala antes da hora. Deus falou na hora certa com Josué, e Deus vai falar na hora certa com você. Nós percebemos que Jesus ele age de acordo com a agenda de Deus. Nós sabemos que Deus sabe a hora certa de agir. Nós sabemos que o cronograma de Deus do céu não é segundo a nossa agenda. Nós sabemos que Ele age no tempo de Deus. Deus age no tempo dele e não na nossa pressa. Não é na nossa pressa. Nós somos apressados, né? Nós achamos que Deus é igual ao McDonald's, é o Burger King, fast food. Essa semana eu fui ali no Eldorado, e tem o McDonald's e tem o Burger King ali, né? Minha esposa pediu um sanduíche, aí eu separo aqui, vai lá, 5 minutos depois o sanduíche está pronto. A gente acha que com Deus é assim, não.
Ele tem um tempo. Eclesiastes 3, um tempo e um modo para tudo debaixo do céu. Se ainda não aconteceu, não é tempo e não é modo. Então a gente vê que Deus falou com Josué antes dele ir para a batalha. Então ele promete estar com Josué na batalha. Então foi um estímulo para Josué saber que ele não estava sozinho. Esse é o privilégio da graça de Deus, é saber que você não está sozinho. Dá um cutucão no seu irmão e fala assim: Deus não te deixou. Amém? Deus prometeu vitória. Deus prometeu vitória para Josué. Em todos os dias da vida dele, Josué descobre que a batalha era do Senhor. Então, nós cantamos aqui a música: Emmanuel, Deus conosco, Deus presente. Deus está conosco. Isaías 41:10 diz para nós não temermos. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos parar para ouvir Deus. O livro de Josué tem batido muito nessa tecla: parar para ouvir Deus. Parar para prestar atenção no que Deus está dizendo. Fazendo assim, nós não ficaremos em enrascada que nós muitas vezes arrumamos. Josué derrotou 5 reis de uma vez só. Porque depois da garantia de vitória, depois que Deus falou com Josué, Josué marcha 32 quilômetros durante a noite com todo o seu exército, e ele chega de surpresa no acampamento inimigo. É o que diz o verso 9. E a gente percebe que quando ele chega no acampamento inimigo, Deus promove uma confusão no meio do exército inimigo. A gente percebe que Deus enviava de vez em quando e confundia o inimigo. E há algumas passagens onde o inimigo matava a si próprio, onde o inimigo ouvia e não tinha nada acontecendo. Lembra daquela passagem? Eu não lembro, acho que é Juízes ou Juízes. Primeira Reis ou Segunda Reis? Não é Juízes, Primeira Reis ou Segunda Reis? Onde Samaria foi cercada, o exército de Samaria cercou Israel. E lá eles chegaram a um ponto de comer comida de pomba. Eles estavam comendo carniça, eles estavam comendo coisa estragada. Aí, acho que eram 3 leprosos que saem da cidade, vão no acampamento inimigo, veem o acampamento inimigo e saqueiam o acampamento inimigo, porque Deus promoveu uma confusão no exército inimigo que estava cercando a cidade. O exército inimigo pensou que havia um exército que estava vindo, eles saem correndo e largam tudo para trás. E quando eu lembro disso, eu percebo que Jesus diz que o reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. E o que acontece? Josué chega de surpresa, Deus age na batalha e promove uma confusão, já começa a dar a vitória para Josué. Deus já começou a assumir o controle da batalha, os inimigos começam a fugir de medo. E aqui Deus fez 2 milagres em específicos, porque quando a gente serve a Deus, nós servimos um Deus de milagre. Uma das especialidades de Deus é milagre. Você crê nisso? Amém. Qual foi esse milagre que Deus fez para honrar Josué e derrotar esses 5 inimigos? O verso 11 diz que Deus fez pedras do céu cair para punir os inimigos de Israel. A gente vê que Deus ajuda os soldados, e houve uma chuva de granizo que veio em hora oportuna. E o maior milagre foi o fato de essas pedras atingirem somente os soldados inimigos. Você já viu filmes de guerra? Filmes de reis? Onde era na espada? Já assistiu Vikings? Já assistiu esses filmes Game of Thrones? Esses filmes de rei, de espada? Onde não tinha... Porque hoje as guerras, é muito difícil um soldado ver outro, né? É de longe, o drone vai lá e joga uma bomba e vira aquela peleia. Tem os combates, ainda tem, mas naquela época era corpo a corpo, espada com espada, escudo com escudo, lança com lança, era muito próximo um do outro. E a Bíblia diz que as pedras que caíram do céu mataram mais soldados do que as espadas de Israel. E o interessante é esse milagre, essas pedras atingiram somente os soldados inimigos. Não morreu um de Israel. Aí eu lembro lá de Êxodo capítulo 12, o verso 13. Lembra quando Israel foi sair do Egito? O anjo da morte passou, visitou o Egito, e ele levou só os primogênitos do Egito.
O anjo da morte poupou o povo de Israel e a morte não tocou sobre o povo de Israel. Por quê? O sangue estava sobre os umbrais da porta. E aqui aconteceu da mesma forma. Deus livrou os soldados de Israel das pedras de granizo. Então, queridos, quando Deus tem vitória, Ele te preserva. Ele te preserva. Ele te livra da morte. Olha, eu me lembro de um fato aqui, que a gente estava eu e minha esposa ali na Fama, 1900 e bolinha. Era assim, era uma esquina, tinha um sanduíche de cá, um bar de cá, outro de cá. E a gente foi lá comprar espetinho, né? A gente foi comprar um espetinho para nós. E eu estou esperando a churrasqueira, o espetinho sair. E no outro bar, do outro lado, começou uma briga. E quando dá briga, todo mundo, cada um por si, Deus por todos, né? Pronto, deu a briga, foi rápido, parou. Só que o que aconteceu? Um dos envolvidos na briga foi embora. E adivinha? Ele foi lá buscar a arma. E ele volta. E todo mundo já tinha esquecido. E o que ficou, adivinha do lado de quem que ele estava? Ele estava do meu lado, perto de mim, assim, ó. E o outro veio de bicicleta e pau, 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 pau. Olha eu aqui. Então, queridos, Deus te preserva. Praga alguma chega à sua tenda. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Deus é interessante quando Ele tem um propósito, Ele preserva a vida da pessoa. Ele preserva a vida da pessoa e preservou o soldado de Israel. Não caiu uma pedra sobre o soldado de Israel. Isso é interessante, isso é maravilhoso quando Deus está agindo. E outro milagre ainda maior Deus fez em favor de Josué. Esse aqui é 1000 vezes maior. O texto diz que Deus parou o sol e a lua para Josué, porque o milagre da tempestade de granizo é pequeno comparado a esse milagre, parar o sol e parar a lua, porque a gente percebe que os homens de Josué estavam cansados, eles estavam atrás do inimigo, e se a noite chegasse, os inimigos poderiam fugir, e Josué precisava de um milagre para ter a vitória. Josué precisava de ter um milagre, e ele ora e Deus responde de forma extraordinária. Deus deteve o sol e a lua. Deus retardou a rotação do planeta. E essa ação de Deus fez com que o sol se pusesse muito lentamente, para que Josué tivesse vitória lá na guerra. E a gente percebe que muitos tentam explicar esse milagre, mas quem tenta explicar milagre é porque não acredita no poder de Deus. Milagre não se explica, milagre se vive. Porque a gente percebe que a Bíblia diz que não há coisa alguma que seja difícil para Deus. A Bíblia diz, Salmo 74,16: Teu é o dia e tua é a noite, preparaste a lua e o sol. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é onipotente. E o que é onipotência? É a capacidade que só Deus tem de ter todo o poder. Ou seja, Ele é todo poderoso. As leis da natureza não podem limitar a onipotência de Deus. Ele é soberano, Ele faz o que quer, Ele está acima de todas as leis. Então Deus, para dar vitória para Josué, uma guerra que não era de Josué, Ele faz pedra cair sobre os inimigos, não atinge o seu povo, e faz o sol e a lua parar para dar vitória para o seu povo. E quando se aplica isso na nossa vida, o que Deus é capaz de fazer por mim e por você, o que Deus já fez por mim e por você, grandes coisas Deus já fez. Quem aqui já vivenciou um milagre, algo assim que você olhava e não tinha jeito, não tinha solução, e Deus fez um milagre? Levanta sua mão. A maioria de nós já vivenciou um milagre. Eu posso contar um aqui que eu vivenciei há pouco tempo. A compra da minha casa foi um milagre. No maior momento de maior dificuldade do mundo, e foi na época da pandemia, foi a época que Deus mais me abençoou. Foi na época que Deus abriu as portas para mim, foi na época da pandemia. Não que eu tenha me alegrado com a pandemia e com os que morreram, não.
Não é isso, eu lamento pelos que se foram. Mas o jeito de Deus agir, o jeito de Deus mover, é loucura aos olhos do homem. Então Deus tem todo o poder para abrir porta onde não tem porta, para trazer à existência o que não existe, como se já existisse. Esse é o Deus que nós servimos. Então o Deus que você serve, Ele é todo poderoso, irmãos. Ele pode fazer o que for necessário para te abençoar, e Ele vai fazer o que for necessário para te abençoar. Amém? E para encerrar, você viu que a minha esposa está gata? Eu falei que ela está crente, ela pôs um vestidão. 5 reis foram humilhados. Eu vou resumir aqui. Israel vence a batalha, derrota o inimigo, e o texto diz que o inimigo corre, foge, os reis se escondem, e eles se escondem dentro de uma caverna. Josué fica sabendo e dá a seguinte ordem: tampem a porta da caverna e nós vamos continuar a guerra. A hora que eu terminar a guerra eu volto. E assim sucedeu. Ele volta, tira aqueles reis de lá de dentro, e é interessante que ele diz para os comandantes dele, os comandantes, diz o verso 24, diz que os comandantes colocaram os pés sobre os pescoços dos reis, e Deus mais uma vez estava pisando a cabeça da serpente. Lembra lá de Gênesis capítulo 3,15? Gênesis capítulo 3,15 diz que Deus pisou na cabeça da serpente. Então foi uma humilhação que mostrou a supremacia de Israel e a impotência do inimigo. E Josué usou esses reis como exemplo do que seria feito contra quem ousasse desafiar Israel. Esses 5 reis serviu de exemplo para quem ousasse desafiar Israel. Olha o que diz o verso 25: disse-lhe Josué: não tenham medo. Isso ele dizendo para o povo: não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Foi uma humilhação pública dos inimigos dele. Então a gente percebe que a vitória de Josué nos faz lembrar, para encerrar, a vitória de Josué nos faz lembrar das palavras que o profeta Isaías disse. Ele disse assim em Isaías 41, verso 11 ao 12: todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a vocês serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Foi isso que aconteceu contra quem se levantou contra o exército do Deus de Israel. É por isso que todos aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor sucumbirão, serão humilhados, serão envergonhados, porque estão se levantando contra o Deus de Israel, que está sentado no alto e sublime trono e controla tudo e todos. A terra e tudo que existe é do Senhor. Então, se alguém se levantar contra mim e contra você, nós percebemos que não irá prevalecer, porque nosso Deus peleja em nosso favor. Amém? Nenhum plano humano pode impedir a vontade do Senhor. Nenhum plano que fazem contra nós ou contra a igreja nós iremos vencer, porque o nosso Deus é por nós. E se Ele é por nós, se Deus é por nós, ninguém. Vamos ficar de pé. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Amém? E nós vamos pedir para que o Senhor lute por nós como Ele lutou por Josué. Amém? Você vai pedir milagres. Senhor, se for necessário, cumpra com as suas promessas. Faz milagre como o Senhor fez para Josué. Não digo que Deus vai fazer pedra cair do céu. Amém? Mas eu creio que Deus vai fazer milagre em nosso favor. Deus fez pedra cair do céu para que o inimigo fosse derrotado. Deus fez o sol e a lua parar para que Josué tivesse vitória. Então eu não sei qual é o seu milagre, eu não sei quais as consequências que você tem colhido,
das suas decisões e ações erradas, mas Deus vai fazer com que isso coopere para o seu bem. E no lugar da vergonha, Deus vai trazer dupla honra. E Deus vai te honrar. Deus vai suprir suas necessidades. E Ele vai te preservar. Vai preservar você. Vai preservar você para que você tenha vitória. E entenda que nenhuma arma forjada vai prosperar. Amém? Então eu digo o que Josué disse: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Sabe qual foi a sentença? Os reis foram mortos, pendurados em uma árvore, e ficaram lá o dia inteiro, e à noite eles foram sepultados. E o restante do capítulo 11, 12 e 13 diz que Josué varreu a terra de Canaã como um furacão. Ninguém impediu Josué. Ninguém. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus vai na nossa frente. Eu irei diante de ti, endireitarei caminhos tortos, quebrarei as portas de ferro e despedaçarei os ferrolhos de bronze. Deus está indo na linha na sua frente, e o nosso Deus vai fazer milagre, porque nós servimos a um Deus vivo. Não é um Deus de pau, de pedra, não, é um Deus que está vivo. E hoje a nossa oração vai ser: Deus, faz milagre na nossa vida, faz milagre nessa igreja, faz milagre na nossa família, faz milagre na vida financeira, faz milagre no casamento, faz milagre na vida profissional. Pai querido, nós oramos no nome de Jesus, o Senhor, crendo que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o soberano, Deus onipotente, o Deus que tem o poder do céu e da terra sobre o seu domínio, o Deus que tem, ó Deus, o poder, ó Deus, nas mãos, que pode, ó Deus, destruir, destronar reis. A tua palavra diz que o Senhor levanta reis e tira reis. A tua palavra diz que o Senhor dá e o Senhor tira. A tua palavra diz, ó Deus, que Josué fez uma aliança errada, mas aqui o Senhor usou o erro de Josué para derrotar 5 reis de uma só vez. E por isso o Senhor transformou, ó Deus, a maldição em bênção. Ó Deus, o mal foi convertido em bem, para que Josué pudesse ter vitória. E o Senhor parou o sol, parou a lua, fez pedras de granizo cair sobre a cabeça dos soldados inimigos. Israel não foi atingido. Da mesma forma que o Senhor preservou o seu povo quando ele saía do Egito. Ó Deus, a morte chega sobre o Egito, mas Israel